Reiniciando. Reiniciando. Vamos aqui de novo. Olha, você que está nos ouvindo pela rádio, tem um pouquinho de paciência. Eu vou ter que reiniciar aqui para os nossos caros acompanhantes na internet, que nós estávamos com um problema de transmissão, agora retomamos. Estamos aqui hoje com a Mariana, iniciando o nosso programa aqui de segundas-feiras, Jofre Neto Entrevista. Peço para você que entre na nossa página Jofre Neto, escreve lá no Facebook, e também na página da Rádio Cultura. E você pode compartilhar isso. Essa entrevista fica gravada. A Mariana é tributarista, é isso? Sim. Especialista em tributos, uma contadora que fez uma especialização. Uma especialização em direito tributário, tornando-se tributarista. Tributarista. Isso mesmo. Como eu estava falando, para a gente conversar um pouco hoje, eu trouxe o que seria o contador, que ele não é uma calculadora, né? Não é um guarda-livros. Não é um guarda-livros, ele não é da área de exatas. Claro que existem contadores muito bons na área de exatas, né? Mas ele é um cientista da área de humanas. Ele estuda a riqueza do patrimônio. Ele vai muito mais além do que simplesmente o guardar os livros ou fazer conta efetivamente. Aquela imagem do contador, que é a pessoa que vai ajustar nos centavos o que gastou, o que recebeu, não é? É muito mais do que isso. É muito mais. No meu caso, eu trouxe as áreas da contabilidade. No caso de um escritório, que normalmente a gente pode verificar. O escritório ele é pautado em 4 pilares. Resumidamente, seria o pilar da área societária, que a gente fala em relação à abertura de empresa, encerramento, alterações, até mesmo análises mais profundas de montar um contrato social, fazer com que ele fique adequado, né, às partes, quando a gente fala de determinadas espécies de empresa. Eu vou traduzindo aqui. Contrato social é um contrato entre sócios, né, para uma sociedade. Isso mesmo. Tá. Depois a gente tem um pilar que a gente pode chamar ele de fiscal, que seria a minha área de especialização. Que a gente fala assim, nota fiscal, entrada, saída, o que normalmente as pessoas vinculam à área fiscal, que também vai muito além do que simplesmente emissão de nota ou aquisição de nota, que é a compra e a venda. Fiscal vai se referir à obrigação do Estado, direito e até obrigação do Estado, de recolher tributos da população, né? Todos nós desfrutamos de bens públicos. Agora há pouco eu comentava que a Prefeitura está tributando o Uber e o 99, os multou inclusive. E eles se recusam a pagar, dizendo que não tem que pagar. Ora, tem que pagar sim, porque eles usam as nossas ruas, usam os nossos agentes de trânsito regulamentando o trânsito, usam os nossos radares, usam tudo isso, né? Então eles precisam contribuir. Então a área fiscal se refere, grosso modo, a isso. A capacidade e o dever do Estado de arrecadar tributos. Sim, os tributos eles têm finalidades, né? Então, cada um deles tem a sua especificamente, dentro, no caso do município, Estado e a União Federal. União Federal. Então, voltando aos pilares, societário, o fiscal, depois a gente tem o pilar que a gente chama de RHDP, que vai falar desde como contratar o funcionário, cálculo da folha, todos os benefícios previdenciários. Trata de tudo isso, né? E, claro, demissão, infelizmente, a parte de segurança e saúde de trabalho. As relações de trabalho. Todas as relações de trabalho. E a gente, no caso, conclui com o setor contábil, que no caso o escritório tem o nome de escritório de contabilidade. Mas a contabilidade é um desses pilares e ela unifica todos os outros. Então, ela precisa das informações do fiscal, do RH, do societário, para unificar tudo isso e aí fazer o que a gente fala que é a movimentação dentro das contas. As contas não são somente números, são quando a gente fala assim, a conta Mariane, a conta Jofre. No caso, a gente está dando o nome das pessoas, que seriam, imaginando, funcionários, e cada um deles também se referem como contas, né? Então, a gente vai fazer o desenho da empresa através das contas, que podem ser todas de despesa, todas as contas de receita, fornecedor A, fornecedor B, o cliente A, cliente B, o funcionário Jofre, o funcionário Mariane. E assim, a gente coloca todos esses valores nessas contas corretas. A gente dá um nome para tudo isso. E através de métricas e ferramentas que a contabilidade tem, a gente consegue ajudar o empresário a tomar decisões.
As contas são contas contábeis. São contas contábeis. Tá, muito bem. É uma forma de passar para a pessoa que uma conta não é a conta 1 mais 1, 2 mais 2. Não é só aritmética, né? Isso mesmo. Não, é uma conta global. Né? É da sua conta, ou seja, é da seu interesse, da sua competência. Não é? Isso é isso, mesmo, é o sentido seria... de conta nesse sentido mais amplo, não de conta só aritmética. Isso mesmo. Por causa desse nome, né, que tem dentro da contabilidade, é que a gente faz muita referência ao contador, um matemático, um que faz conta como Esse é calculador. apenas um dos aspectos. Esse é só um dos aspectos. Sim. E o computador, aliás, o contador no Brasil, com cipoal de leis e tal, ele acaba sendo um consultor de leis também. Sim. Não é? Isso mesmo. Com frequência eu vejo advogados consultando contadores a respeito da legislação específica. Isso, como eu falei, o contador, no meu caso, eu sou direito tributário, especialista, mas tem outros que podem se especializar na área previdenciária, e aí você vai ter essa vinculação tanto de um advogado com um contador para auxiliar os empresários e até funcionários em relação às leis. Nós temos que estar sempre antenados em relação às leis, né? Porque elas têm essa mudança rápida. Sim, né? Sim. Então, a gente acompanha bastante e cada um vai ser mais específico na sua área. Deixa eu fazer uma interrupção. Eu achei muito legal você falar do conceito de contabilidade, porque nós somos uma cultura, muitas vezes, de fazer sem saber por que está fazendo. Sim. Né? Então, tem uma metáfora antiga que eu gosto sempre de repetir para os meus alunos, é o seguinte. Um sujeito era guarda-trilhos de uma estrada de ferro. Aí, com 30 anos ou 35 anos, na época que se aposentava, daqui para frente as pessoas não vão aposentar, vão morrer antes, ele se aposentou e foi passar o ofício dele para o substituto, que estava chegando, não sabia nada. Ele falou, olha, entre outras coisas, você vai pegar esse martelinho aqui, você vai de roda em roda do trem batendo. Tá? Cada vez que o trem parar, você circula e bate roda por roda. Eu falei, tá bom, tá, é fácil isso. Mas por que eu tenho que fazer isso? Ué, como assim? Não, mas estou perguntando, senhor, por que a gente faz isso? Não sei, ué. Quando eu cheguei aqui, o meu antecessor falou para fazer isso. Né? Ele não fazia ideia por que ele estava fazendo as coisas. Então, nós temos muito disso. Então, nós temos na administração pública, rapidamente, olha, você vê o que acontece. As pessoas não entendem por que cada comprinha da Câmara, da Prefeitura, da Universidade tem que estar classificada aquela comprinha. Puxa, aquilo é uma perturbação, é só para encher a paciência das pessoas, coisa inútil e tal. Não, não é. Vou dizer para você como é que não é. Eu queria uma vez verificar quanto que a prefeitura estava gastando em saúde. Bom, aí eu fui lá e vi a classificação dos gastos da prefeitura. E com aqueles gastos de saúde eu juntei tudo, em linguagem de contador, agreguei aquilo, né? E eu agreguei tudo aquilo e tive uma ideia de que estava gastando em saúde. Sim. Né? E assim por diante. Então, quero saber se a Prefeitura de Taubaté ela está investindo, ou ela está gastando muito com folha de pagamento, ou está gastando muito com material de consumo. Pronto, eu vou lá, pego a classificação do que foi gasto, e aí eu tenho um panorama, um raio-x da Prefeitura. Isso mesmo, dentro da contabilidade a gente utiliza muitas classificações. Justamente, para você poder agrupar. Justamente para agrupar. Então tem diversas, desde as receitas, despesas, por nomes mais simples, por nomes mais complexos, né? Sim, conceitos mais simples, outros difíceis de entender. Por exemplo, inversão financeira é um conceito complicadinho. Sim, então todos a gente utiliza bastante essas classificações para realmente desenhar como que está o âmbito da empresa. No caso da prefeitura também. Ela já são um tanto quanto diferente do privado, trabalha de formato diferente, né? Mas o conceito em si de classificação e de você destinar as contas, né? Também existem. Também existe para você tomar decisões. Tomar decisões, isso muito mesmo. Muito bem, então, ou seja, tem sentido, tem utilidade. Tem muita utilidade. E aí utilidade. Tem um encanto, não é uma coisa mecânica. Né? Não. No meu caso, como eu sou voltada à parte de tributos, né? Então eu faço uma análise mais ampla em relação aos tributos hoje, que o setor privado mesmo gera, né? Tá. Então são impostos, digamos, vou falar as siglas, né? Vamos ver se a gente consegue assimilar. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Imposto sobre Serviço. O ICMS, que é o Imposto sobre a Mercadoria. Nós temos, no caso, aí falando um pouco de regime tributário, as empresas do Simples Nacional, do lucro presumido, lucro real. Esses são regimes de apuração. Para ficar mais fácil,
eu posso falar que eles são uma forma de controlar e pagar o imposto da empresa. Então, Tá. o Simples Nacional é uma forma de controlar e pagar. O lucro presumido é uma forma de controlar e pagar. E o lucro real também. Então, assim, cada um desses tipos de regime trabalham com alguns impostos diferentes. Na maioria, né, de pequenos empresários, a gente trata como o Simples Nacional, que muitos conhecem como a Guia DAS, que é um documento de arrecadação do Simples Nacional. Então vamos entender aqui. Você tem um pequeno empresário, ele tem a obrigação de contribuir. Sim. Né? Então a contribuição, falando de lucro, vai ser sobre o lucro. Tá? Pode ser o lucro real que conferiu, um lucro que você faz uma estimativa. É isso? Para simplificar? Então, isso. O Simples Nacional, ele trabalha de uma forma, vou explicar mais rápido. O lucro presumido é sobre essa estimativa, como você falou. Tá. Ele tem outras formas de você fazer esse controle e pagamento desses impostos. E o lucro real, até como o nome fala, ele é 100% tributado sobre o lucro real. Que então, de fato entrou de lucro. Entrou de lucro. Então, Tá. tem toda uma forma de se fazer isso. Sim. Tá. E deixa eu entender, então, uma coisa que você falou no programa passado que eu achei muito legal. Né? Dependendo da forma que a pessoa vai pagar, a assessoria tributária pode dizer para ela, olha, você está pagando o que não precisa. Isso mesmo. Né? Você tem um exemplo fácil para a gente falar para os nossos ouvintes? Olha, aí vou fazer uma jogada simples. Tá legal. Imaginando uma empresa que já seja do Simples Nacional. O que seria essa empresa no Simples? Ela paga uma única guia no mês, né, sobre o faturamento. Se ela faturou 100, ela vai pagar uma guia sobre esse valor, Tá. que é o que a gente chama de DAS. Dependendo do segmento dessa empresa, nós podemos fazer uma análise tributária e verificar que se ela passar para o regime de lucro presumido, né, mudar a forma de controlar e pagar do simples para o presumido, há possibilidade de ganhos. Mesmo que você diga, mas eu vou pagar mais guias, vou ter... Mas se você somar o total daqueles impostos, ainda vai ser menor do que uma única guia que você estiver pagando no Simples Nacional. Tá. Para isso, tem que ser feito com análise de projeção e planejamento. O que já foi ou o que pretende se fazer no próximo mês, ano, né? A gente faz toda essa análise para isso. Quer dizer que a ideia do simples é para o pequeno empresário e está pronto. Você simplifica tudo isso, mas eventualmente você vai estar pagando mais. Dependendo do segmento, é possível Que você nem pagar talvez mais. a gente pudesse comparar com o imposto de renda, né? Se você Sim. fizer uma declaração simples, pronto, facilita. Mas se você fizer uma declaração, como é que chama? É a declaração completa. Completa. Que você vai pode dar um pouco lançar mais de algumas trabalho, deduções. mas quem sabe você paga menos. Isso mesmo. Tá, legal, entendi. Bom, o que mais você tinha preparado para a gente? Seria nessa mesma linha. Os pilares, falar um pouco, né, como se divide o escritório, falar um pouco dos regimes, né, do simples, do presumido, que eu já falei um pouco. Sim, e falar sim. até como você já fez a pergunta, né, de como que a gente consegue fazer essa mudança, né? Existe essa possibilidade para fazer o empresário pague menos impostos. Tá. Então, resumindo para a gente chegar a um final aqui. A pessoa vai, sei lá, ela é um artesão, ou sei lá, uma costureira e tal, ela resolve abrir uma firma, né? Sim. Pequeno, né? Nessa época de informalidade, você não tem recurso, desemprego, estamos aqui em Taubaté, não sei se você sabe, o índice de desemprego está acima da média nacional. Nós temos, média nacional, 12%, aqui 18%, dados do NUPES, da universidade. Isso dá 26 mil pessoas desempregadas. É uma quantidade considerável. Então a pessoa vai tentar, se desespera, ou sei lá, a saída que vê abrir uma pequena empresa. Qual que é o passo para ela? Então, aí a gente retorna ao que a gente conversou na semana passada. Existem o MEI, né? Aquele microempreendedor é verdade. individual. Isso. Tá. Aí você vai ter que fazer, no caso também por projeção, né? Por análise, por imaginar o mercado. Se o MEI ou uma empresa já do Simples Nacional vale a pena. Porque a forma que o MEI trabalha é um imposto único, independente do valor daquele faturamento no mês. Tá. Tem limites e tudo mais. Mas o Simples Nacional, ele vai pagar o imposto conforme o que ele faturou, quanto ele registrou de nota fiscal. Aí começa uma nova análise.
qual é o faturamento que ele quer, qual é o segmento que ele está, ele Ou pode seja, faturamento, o quanto que ele imagina que ele vai ganhar. Isso, né? isso que mesmo. Ele projeta que ele vai ganhar. Isso mesmo. Então já começa aí. Tá. Começando o MEI ou um Simples Nacional. Ah, vai valer a pena, eu pretendo faturar um valor considerável num ano, Simples Nacional. Aí você começa. As partes, no caso, imaginando um Simples Nacional mesmo, que a gente já fala que é uma empresa constituída, não é um MEI, que seria uma empresa simplificada, aí nós teremos a parte burocrática, que é o que a gente entra naquele pilar do societário. Documentação da pessoa, né, pessoa física, comprovante de endereço, para a gente poder fazer todo esse início. Aí tem sistemas, Receita Federal, Junta Comercial, Prefeitura. Então tem todo um degrau para se andar e tempo para passar aí. No caso, hoje, a gente está numa empresa simples mesmo, que não tenha segmentos diferenciados. O que é segmento diferenciado? Vamos imaginar uma empresa pura de prestação de serviço. Agora, se a empresa fosse prestação de serviço, for comércio e for indústria, ela começa a ficar com mais detalhamento. Ah, entendi, sim. Então, uma empresa simples, somente prestação de serviço, vai gerar em torno de uns 30 a 45 dias para que ela esteja apta a emitir a sua primeira nota. Primeira nota fiscal, que aí permite ela, por exemplo, vender até para o poder público. Sim. Né? Que ela está regulamentada, existe, junta Isso receita mesmo. e tudo mais. Muito bem, nós vamos continuar o nosso papo então na semana que vem. Vamos. É isso? Tá. Gostei muito dessa linha bem didática que você tentou trazer para a gente. Tentou não trouxe para a Ai, gente. que bom. Isso é útil, né? A gente vai desmistificando, quebrando alguns conceitos que as pessoas podem não entender. Principalmente a lógica e o sentido das coisas. Se você entender por que as coisas funcionam, você toma decisões Isso conscientes. mesmo. Né? É isso que diferencia aquele que vai dominar o país e aquele que vai ser dominado. Aqueles que dominam o nosso país sabem o que estão fazendo. Né? Sabem nitidamente o que estão fazendo, tomam as decisões com segurança. Né? Certo. E os outros acabam sofrendo decisões daqueles que sabem. Então é importantíssimo a gente conhecer. Parece bobagem, cansativo, tá? Não, mas é importante você saber. A ideia é trazer de uma forma mais fácil mesmo, né? Eu sei que existem muitos conceitos complexos, né, nomes difíceis, Sim. mas a gente tenta fazer da melhor forma, como você falou, didaticamente, para que todos entendam. Para as pessoas possam aproveitar. Isso né? mesmo. Esse é o nosso objetivo aqui na Rádio Cultura, nossa rádio da família, a Rádio Católica do Vale do Paraíba. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, para a alegria de muitos e mal-estar de alguns poucos. Estaremos de volta na nossa programação. De manhã cedo, você nos acompanha nas redes sociais, com o Boletim Nacional e também com edições locais aqui de Taubaté. Boa tarde e obrigado. Boa tarde, obrigada. Aqui você tem evangelização, boa música. Certo dia, à beira-mar, apareceu